A morte é uma realidade inevitável, nós sabemos. Mas, se para nós adultos, muitas vezes é difícil, até conseguimos falar sobre o assunto, o que acontece quando precisamos acolher e conversar sobre morte, sobre luto com crianças? Muitas dúvidas nos vêm nesse momento. Nos perguntamos, qual é a melhor maneira de explicar a morte, perda de um ente querido para a criança? Quando é a hora certa para entrar nesse assunto? Será que estou sendo muito direto ou que estou sendo muito vago? A verdade é que, para navegar por essa conversa, respeito e sensibilidade podem ser um caminho para ajudar as crianças a entenderem e processarem suas emoções. No episódio de hoje do podcast Morada do Cuidado, junte-se a nós nesta jornada de empatia e cuidado sobre como podemos guiar nossos pequenos nessa jornada do luto. Fique conosco, aqui o Cuidado faz morada. Eu me chamo Mariana Simonetti, sou psicóloga especialista em luto e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês em um episódio do podcast Morada do Cuidado, realização do Cemitério e Crematório Morada da Paz, e estou mais uma vez para conversar com vocês sobre a temática de morte e luto, e hoje especificamente sobre essa temática no contexto do mundo infantil. Para quem não sabe, quem está chegando pela primeira vez, o Morada do Cuidado é uma plataforma com conteúdos revisados e elaborados por psicólogos especialistas em luto, uma plataforma gratuita que todos podem acessar e que lá tem sempre conteúdos para ajudar as pessoas a lidar com esse momento difícil. Quem quiser acessar, pode acessar moradadocuidado.com.br. E para nossa conversa de hoje, a convidada é Milena Batista, a quem eu já agradeço por ter aceito o nosso convite. Milena, ela é psicóloga e atua na área de educação infanto-juvenil. Então, muito obrigada, Milena, por estar aqui para a gente tratar sobre um tema que eu considero tão importante, né? Que muitas dúvidas das pessoas giram em torno, né? Quando a gente vai falar de morte e com as crianças, como é que a gente fala. Então, muito obrigada por atender o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço. Pode, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho sobre você, fique à vontade. Certo. Então, eu sou Milena, já atuo na clínica há um tempo, com atendimentos com crianças, né? E agora com atendimento com crianças abaixo dos 2 anos, né? Que inclusive é uma dificuldade, né? Para as pessoas acharem, né? Algum tipo de acompanhamento, principalmente para a criança nessa faixa de 0 a 2 anos, né? Que não é tão comum, mas estou começando com esse tipo de escuta agora, inclusive, né? Para que a gente tenha uma abertura maior, inclusive, de escuta, né? Com crianças, já que é um tema que a gente fica na dúvida, né? De como abordar algumas coisas com crianças. Isso. Mas é isso. E já adorei você colocar essa questão, porque realmente é uma dúvida bem geral, né? Não só com relação à morte e luto, mas o público infantil é um público muito peculiar. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas às vezes têm essa questão de, poxa, mas com a criança, como é que a gente vai falar de certos assuntos? Fala, não é importante. E aí tem algumas pessoas que têm aquela fantasia de que a criança não está nem percebendo, a gente não precisa conversar sobre isso. Então, isso tem com vários assuntos, e a gente percebe muito com relação à questão da morte e do luto também. Isso. Né? E aí, Milena, para conversar, né, começar a nossa conversa, eu queria que você... a pergunta jargão, né? Como é que você consideraria essa questão de como falar de morte, de luto, de processos de luto com criança? Como é que você... Então, eu acho que a gente pensa muito mais de quando a coisa acontece, né? A gente vai se deparando com essas coisas, né? Seja com luto ou algum assunto que a gente acha difícil, né? De abordar com criança. A gente só vai pensar na hora, no momento, enfim. E muitas vezes a gente não tá nem com cabeça para pensar nesse momento. Exatamente. E aí é um momento que ninguém tá com cabeça para pensar, né? De como é que poderia fazer. E aí, geralmente, né? Uma das coisas que eu costumo falar muito é
fazer como se fosse um processo de prevenção, né? Sim. Quando a gente vai pensar em criança, a gente vai pensar de como é que a criança vai receber, né, informações de mundo, Sim. né? Porque a gente que apresenta o mundo para as crianças, né? Então, por que não falar da morte? Sim. Né? Por que não começar a colocar no dia a dia dessa criança, inclusive, sobre a questão das emoções, né? Eu acho que é um ponto super importante quando a gente coloca para a criança a identificação das emoções, né? Eu acho que é um ponto bastante... que é muito importante, né, o que é a raiva, o que é por que chora, o que é que eu tô sentindo, né? Exatamente, né? o que é que eu tô sentindo, e eu acho que às vezes, por exemplo, você faz cócega na criança e a criança não sabe nem o que é aquilo, né, mas ela ri, ela vai e vai se colocando ali, né, e aí quando você fala, isso é cócega, né? E aí ela vai identificando, né? É isso que eu tô sentindo, né? Então eu acho que o processo de luto é mais ou menos nesse sentido, né? Assim, de como é que você vai colocando para a criança no dia a dia, né? Porque a morte, eu sempre, eu costumo falar, a morte é a única certeza que a gente tem da vida, né? Então, quando eu penso sobre o tema, né, eu penso de como é que se introduz justamente sobre questões de mundo, né, para crianças. E você falou uma coisa bem interessante, né? Nós somos responsáveis em apresentar esse mundo para a criança. Então, será que estamos sendo responsáveis também por apresentar essas questões de morte, de perda? E muitas vezes eu li uma vez, eu acho que foi Camon que falou, mas que ele fala que existe um mito da criança feliz, como se a gente não pudesse falar coisas que a sociedade acredita que a gente não deve falar coisas tristes para as crianças. E aí quando a gente vai, né, e a gente que tem contato com criança em consultório, tudo, a gente percebe que muitas coisas ficam naquele não dito com relação ao mundo infantil, porque eles não entendem, isso é triste, eu não vou falar. E a gente vê como é sofrido para as crianças isso, né? Não está entendendo o que está passando. Então, essa questão que você fala do sentimento, eu acho que falar de morte com crianças sobre essa questão da prevenção é, inclusive, falar de perdas, né? De às vezes, perda não... nós temos perdas para a vida e perdas para a morte. Então, alguma perda que tem um brinquedinho que gostava muito, que quebrou, né? Um amiguinho que não morreu, mas que foi morar fora, mudou de escolinha, e para a criança... É muito complexo isso de eu não vou ver mais todos os dias e a pessoa continua existindo, né? Dependendo da idade. Então, acho que umas introduções nesse sentido seriam interessantes para a gente, de alguma forma, preparando o contexto, né Milena, para falar sobre quando você falou sobre, às vezes é um amigo, né, que muda de escola, muda de cidade, enfim. E a gente se refere muito ao luto como se fosse exclusivamente algo sobre morte, né? E aí a gente se depara, né, com o luto de diversas formas, porque é uma questão de afeto, né? E o que é que se lembra disso? Né? E aí eu acho que tem muito essa dinâmica, inclusive, porque é quando a criança ela vai estabelecendo relações, né? Quando a gente fala de um processo de luto com criança e com adulto, né? A gente vê que a gente tem muito mais em comum, né, do que a gente pode não acreditar, inclusive, né? Tipo, quando criança eu não tinha noção disso, enfim. Mas é porque a gente vai colocando como se fosse algo muito distante, né? Quando eu era criança, quando eu não sei, né? Fica nesse lugar de tipo como se fosse algo realmente muito distante. E aí eu acho que quando a gente se aproxima, né, desse lugar do infantil, mas trazendo principalmente essas referências, né? Assim, porque a gente sofre quando a gente muda de trabalho, né? Aquelas relações são relações que a gente fica, mas não vou mais ver essas pessoas todos os dias, né? Como antes, né? Então a gente vai elaborando um luto aí também, né? É um processo sempre. E eu acredito que para falar com a criança, né? Se a gente começa a trabalhar com a criança essas pequenas perdas, né, para a vida,
quando vier um momento de luto por morte, de alguma forma aquilo já vai estar um pouco familiar, né? Lógico que é um tipo diferente de luto, mas a criança já vai entender um pouco o que é uma perda, o que é que a gente sente quando a gente perde, até porque para a criança, essa questão de mudança de escola, né? De um amiguinho que muda, de não ver mais todos os dias, é um rompimento de vínculo parecido com a morte. Porque a gente tem a noção que a pessoa não está mais ali, mas que está em outro lugar, que a gente vai poder ligar e tudo. E a criança, muitas vezes, é como, até uma certa idade, né? Desapareceu da minha vista, não existe mais. Né? Então, a gente manter uma amizade de uma criança pequena com um amiguinho que foi morar fora é muito difícil, eles não lembram depois. Então, para eles, é como se fosse uma morte. E se a gente vai, de alguma forma, validando esses sentimentos que eles têm, e eu costumo dizer que a gente tem que traduzir para as crianças os sentimentos delas, né? Que é como você falou, a gente precisa ensiná-las o que é que elas estão sentindo. Né? Olha, isso aí que você está sentindo, essa dorzinha aí porque não está vendo seu amigo, essa saudade, isso é saudade, né? Isso é dor. Então... E a gente não valida muito, né? Inclusive, e tipo, às vezes há mudanças de escola, por exemplo, e é como se fosse, não, só mudou de escola. Isso. Né? E não mantém um vínculo, né? A gente fica muito naquela de tipo, é só um amiguinho e tal, e não é só um amiguinho. E pra gente, a gente sabe que esse amiguinho, que a gente até, às vezes, adultos dizem, não morreu não, a pessoa tá ali. Mas para a criança é muito difícil, né? Porque para ele, realmente, o não ter aquele concreto ali diariamente ou muito frequente é como se fosse a morte. Né? Tem alguns autores que dizem, não, o bebezinho, às vezes, quando a mãe e o pai saem de perto, ele tem a mesma sensação, né? Só que é uma sensação muito mais naturalizada do que pra gente, mas é a mesma sensação de se a pessoa tivesse morrido, é a mesma coisa que ele vai sentir, desapareceu ali. Só que o bebezinho, ele não tem a noção de morte e tudo, mas ele sente essa falta do mesmo jeito. Ele não tem a noção que a gente tem de que morreu não, tá só em outro ambiente, tá só mais distante. Quando você falou sobre isso, me lembrou da questão da faixa etária, inclusive. Sim. Né? Porque para algumas crianças que ainda não têm esse entendimento que é alguém, né, independente, né, do sujeito familiar ali, né, que cuida, né, do cuidador, da cuidadora. A criança fica um tanto... quando é uma criança mais nova, né, que ainda tem essa ideia de que faz parte do outro, né, quando há uma perda, né, é como se perdesse parte de si. Isso. Né? E aí, quando a gente percebe crianças mais velhas que já têm um processo cognitivo já elaborado, né, já identifica de outra forma, né? E eu vejo que também tem uma questão muito presente, que é a questão da religião. Né? As religiões, de alguma forma, vai dando um certo sentido, né, para a morte. E aí pode trazer vários sentidos, né? Quando se fala sobre e essa pessoa que a gente não vai ver mais, né? E o que é que se faz com isso? Né? Porque a gente se depara muito com esse lugar do vazio, né? De, tipo, e essa ausência, o que é que se faz com essa ausência? Né? E por que não criar nessa ausência? Né? Exatamente, o que é que a gente pode fazer com Exatamente. Isso, né? Né? E aí, por mais que a gente fique pensando, né? Um acompanhamento psicológico porque perdeu um ente querido, coisa do tipo. E às vezes a gente não identifica que a criança tá até elaborando de uma melhor forma do que a gente tá não consegue, né? Isso. E existe também outras situações que as crianças realmente não conseguem, né, fazer essa elaboração, mas que aí é quando a gente realmente pode ir identificando, né, de algumas formas, assim, o que é que está acontecendo. Como é que a gente pode ajudar. Né? E como é que a gente pode ajudar. Isso. Né? Porque eu costumo falar muito, o nosso papel é facilitar a vida das crianças, né? Porque... tentar traduzir o mundo, ajudar os pais a traduzir o mundo para elas, né? Exatamente, porque... e aí muita gente não entende... Né? Por exemplo, quando fala, mas a criança faz muita birra, mas não sei o que, mas o que é essa birra, afinal? Né? Porque não é uma birra por
birra, né? De tipo, não é simplesmente uma coisa, é porque ela não está conseguindo de alguma forma transmitir de uma forma diferente, né? E o que é que a gente faz com isso? Isso. Né? O que é que ela está querendo expressar, né? A questão de traduzir para ela esses sentimentos. E aí são várias dificuldades também que podem se apresentar, né? Assim, o que a gente percebe de sintoma, né? Seja de corpo, seja que pode aparecer, Sim. né? Às vezes a gente não identifica tanto como algumas coisas fisiológicas, por exemplo, que pode acontecer, a gente às vezes não se atenta, né? Seja muitas questões intestinais, né? Seja de prisão de ventre, seja de diarreia, né? Porque quando a gente vai falar, por exemplo, de um nervosismo, né? Muitas pessoas, inclusive, sentem um friozinho na barriga, sentem um negocinho e acham que, tipo, é só comigo, né? E não é. E aí, quando a gente vai falar sobre as crianças, né? A gente fala também de como elas sentem. Exatamente. Né? E às vezes a gente fica nessa de tipo achando que é só tipo tristeza. Isso. Né? E é importante a gente, né, ter essa questão bem, desculpa, falando da prevenção que você falou, né, de a gente falar de sentimento, traduzir sentimentos até em outros contextos de vida, né, em outros tipos de perda, para que quando realmente chegar na perda, que é muito comum que a criança vá passar por a perda de alguém, né, nessa perda para a morte, ela já esteja mais preparada para isso, né? E até você colocou, às vezes a gente recebe uma criança que perdeu alguém e a criança não tem aquela demanda. E eu recebi esse ano uma mãe que veio falar, né, sobre as filhas, elas tinham perdido o pai de forma repentina e a gente não identificou demanda de terapia para aquela criança. E ela colocava para mim, Mariana, é tão difícil porque assim, as pessoas ficam me cobrando se eu já procurei um psicólogo, porque ela precisa de terapia. E assim, você está me dizendo que não, eu estou te dizendo que por enquanto você está dando conta disso, né? Que ela realmente sente as dores, não que a menina não estava sofrendo, a criança não estava sofrendo pela perda do pai, mas ela sentia, ela colocava, ela conversava com a mãe sobre isso, elas choravam juntas. Acho que é algo que a gente vai conversar um pouquinho, né? Esse processo como é que acontece esse processo de luto. E estava vivenciando um momento doloroso, porém um momento saudável, né? A terapia não ia chegar ali para tirar a dor, porque muitas vezes as pessoas acham, e principalmente nesse mito, né, da criança feliz, que a criança não pode sentir dor, né? Principalmente do emocional, quando é uma dor no machucado, tudo ok, mas do emocional não. Então, perdeu alguém, vamos para a terapia para ficar bem. Não vai ficar bem. Né? Quando você falou agora em relação a tirar a dor, né? Que a gente não lida muito bem com a dor. Isso. Né? Nós adultos, né? Isso. Eu costumo dizer, não sei se você concorda, Milena, com isso, mas eu costumo dizer que as crianças lidam melhor do que a gente. O pessoal diz assim, Mariana, eu trabalho com luto, né? O pessoal faz, mas a criança, quem lida melhor com o processo de luto, a criança ou o adulto? Eu disse, bem, normalmente a criança. Agora depende do adulto que está por trás. Isso. Porque muitas vezes esse adulto que está por trás não consegue, às vezes até pela condição emocional do momento, conduzir aquilo de forma, né, saudável, e acaba que a criança não consegue caminhar também de forma saudável naquele processo. Mas se o adulto consegue conduzir, a criança tira de letra. E aí, quando você fala sobre isso, né, sobre esse exemplo, inclusive, da clínica, me lembrou um exemplo meu, né, que chega para mim uma mãe, né, que fala, porque a criança, eu acho que tem em torno de 2 anos, e aí perdeu o pai de forma repentina, mas eu via que a angústia era muito maior da mãe, do que da própria criança. Né? E quando a gente diz isso, ninguém diz que a criança não está sofrendo, né? Mas exatamente. Quando se coloca e tudo, ela vai conseguindo naturalizar que é um ciclo de vida, algo que a gente não naturaliza às vezes. Exatamente. E aí, mas eu acho que é uma parte importante a ressaltar, porque de forma geral, para atendimento com crianças, os pais jogam muito essa demanda para os filhos, né? Porque meu filho não tá indo muito bem na escola, porque meu filho tá me respondendo muito, enfim, né? Eles questões em relação aos filhos, né? Mas
E aí, quando a gente vê, de fato, é uma queixa dos pais, né? Só que a gente fica naquela, né? Os pais idealizam algo para as crianças, só que às vezes esquecem que as crianças é um sujeito por inteiro, né? E aí as crianças têm suas escolhas, né? Tem, inclusive, de como elas vão lidar, né? Com as questões que vão aparecendo. Mas o nosso papel é de orientar, né? Só que isso não quer dizer que a criança vai fazer tudo que a gente quer, né? Porque não é do querer. Exatamente. E aí, ultrapassa isso daí. O pessoal diz que quando a gente é pai e mãe, a gente, quem é controlador, aprende a deixar o controle pra lá, porque não tem como mais. É isso. Eu acho que é quando realmente chega nessa de tipo, não dou conta, né, desse lugar de ficar ali tentando de controlar tudo, né? E aí muitas vezes a gente percebe de que os pais, né, têm uma demanda aí de terapia, de análise, enfim, e as crianças realmente estão ali para serem crianças, né? Verdade. Milena, e aí nessa introdução, né, que a gente se alongou, eu acho que são duas apaixonadas pela temática infantil. Sim. Estou lhe conhecendo hoje, mas acho que são. E aí, depois dessa introdução, dessa importância da gente, de alguma forma, introduzir sempre a temática, de traduzir os sentimentos, tudo. Quando acontece realmente o luto por morte, né? Ah, não, morreu alguém, a criança está passando de fato por aquela perda. E aí, assim, eu pelo menos recebi, acho que também por trabalhar com isso, várias ligações. Mariana, e agora? Não sabe como é que a gente vai fazer, como é que eu vou contar, vem aqui contar para ele, né? Como é que você diria que a gente poderia iniciar uma conversa sobre morte, né? De fato, a morte com a criança? O que é que você poderia dar de sugestões para que esses adultos que sempre, pelo menos sempre que eu vou dar entrevistas sobre crianças no consultório e quando ligam para mim é essa pergunta, como é que eu vou dar a notícia para a criança sobre algum ente querido dela que morreu? Eu acho que vai muito mais... porque a gente costuma falar muito, né? E aí eu acho que seria interessante uma escuta. Sim. Né? De o que a criança acha que está se passando. Né? De tipo, o que você acha que está acontecendo? Porque a partir do que a criança vai dizer pra gente, a gente vai sabendo mais ou menos por onde caminhar. Né? E eu acho que isso serve inclusive para muita coisa, para muitos assuntos difíceis, né? Que a gente, enquanto adulto, acha muito difícil abordar alguns assuntos com crianças. Mas eu sempre priorizo essa questão da escuta, né? De como é que você escuta a criança. O que aquela criança tem para te dizer, né? O que é que... Porque a gente fica muito naquela, mas como é que eu vou falar? E por que não escutar? Sim. Né? E tipo... Às vezes falar no início da notícia, né? Ó, preciso te contar alguma coisa e tudo, e ouvir o que aquela criança entende daquilo ali. Mas eu acho que... Primeiro que existem diversas situações, obviamente, mas às vezes é um ente que já está doente, né? Então, de alguma forma, a criança já sabe o que está se passando ali, né? Então, já tem um certo conhecimento, né? E da importância de não esconder, né, Milena? Exatamente. Tem algumas famílias que protegem muito, não, o avô está no hospital, mas eu nem disse para os meus filhos. Lá em casa, minhas meninas, quando tem qualquer pessoa doente, eu não envolvo tanto elas com isso, todas são crianças pequenas, mas elas sempre sabem. Vamos, o avô está doente, fulaninho vamos rezar pela saúde, né? Então, assim, de acordo com a crença de cada família, e muitas vezes se esconde muito da criança e chega para a criança algo como se fosse repentino. Exatamente. Né? Algo que a gente... E aí eu até digo, até injusto com eles, né? Porque assim, a gente vai se preparando para aquilo ali e a gente não permite que elas se preparem também. Bem isso. A gente vai... eu costumo dizer que é uma proteção que desprotege. A gente protege para que ela não sinta dor e aí de repente, foi isso. Ela não consegue acompanhar aquilo ali, né? E lógico que não. Não, o médico foi hoje e disse isso, tudo. As crianças não precisam saber de detalhes, elas precisam saber o que está acontecendo. E de como é que você, de que forma que você escolhe falar também. Isso. Né? Porque aí, dependendo da idade da criança, você tem abordagens diferentes. Sim. Né? Seja através de brincar, seja através do desenho, né? Seja, enfim, seja de um filme, né?
Existem livros, né, que falam Sim. sobre emoções de forma geral, sobre morte, né? E eu acho que quando a gente usa o recurso lúdico, né, que é o que Que a é a criança... linguagem da criança. Exatamente. Eu acho que é a via, né, que a gente tem de alternativa para falar de uma forma mais não abrupta, Sim. né? Porque, enfim, a forma com que a criança entende é uma forma diferente da que a gente entende, né? Inclusive de como a gente vai falando, que palavras escolher, né? Isso vai depender muito de como é que aquela criança já entende. Então, nada mais do que os pais, né, que já têm convivência com aquela criança, é a melhor pessoa eu para coloco falar. muito isso. Ai, doutora, você vem dar notícia. Não vou Não. dar notícia, gente. No momento de dor, a criança precisa de alguém como nós também, né? Mas assim, a criança no sentido da fragilidade do momento infantil mesmo, precisa de alguém que acolha. Aí vai chegar uma pessoa desconhecida, que ela nunca viu, para dizer, ó, seu pai morreu, seu avô morreu. Uma vez eu disse até para uma família, eu falei, gente, uma criança dessa, se nunca tiver tido contato com um psicólogo, pode inclusive ligar a figura do psicólogo a algo ruim. Exatamente. Foi aquele psicólogo que veio me dar notícia da morte da minha mãe, da morte do meu pai, né? Então, assim, quem precisa dar notícia para a criança, eu acho que é algo importante, né, para a gente deixar claro para quem está nos assistindo, que quem precisa dar notícia à criança da morte de alguém, é alguém da confiança da criança. Se às vezes aquela pessoa de maior confiança não está em condições, porque acontece isso também, né? A pessoa, poxa, eu cuido, mas eu não estou conseguindo, que seja uma outra pessoa, mas alguém que a criança conhece, que ela tenha confiança, que ela possa se colocar, que ela possa colocar o que ela está sentindo, ou que ela possa chorar, porque ela confia naquela pessoa. Exatamente. Então, acho que é algo bem importante. As pessoas perguntam muito, você vem dar notícia assim? Não. Eu posso acompanhar, eu posso orientar, né? Eu posso escutar as tuas angústias de adulto, de quais são, para que a gente possa conversar um pouquinho antes de você ir conversar com a criança, mas não sou eu que vou dar. Né? Então, eu acho que é uma coisa importante da gente pensar que precisa ser alguém de confiança nessa criança. Isso. E aí, inclusive, é uma pessoa que pode responder, né, de alguma forma, algumas questões da criança, né? Porque quando a criança, por exemplo, pergunta, mas está onde? Né? E geralmente a gente escuta, tá no céu. Né? Mas assim, aí vai depender também de cada família, né? Do que é que essa família, como é que essa família escolhe passar, né, essa informação para a criança. Se é uma criança que já identifica que o céu não é necessariamente certeza de que a gente vai para o céu ou não. Isso né? E às vezes essa forma de colocar, né, que eu super concordo, bem na família, só que a gente tem que ser claro também, né? Porque às vezes o pessoal, às vezes o pessoal diz viajou, só que é um viajou no sentido de morte, né? Não tá? Só que assim, muitas crianças não têm condições de entender essa abstração. E aí as crianças começam a ficar, já aconteceu em consultório, com pavor de pessoas que viajam, porque elas acham que eu vou viajar e não vou voltar mais. Exatamente. Porque dependendo da idade, a criança ainda está muito nesse processo literal, né? Isso. É algo muito, muito preciso, de tipo, tá dormindo. Isso. E quem dorme não acorda? Exatamente. E fica com medo de que as pessoas durmam. Isso. Né? Poxa, a mamãe não pode dormir porque vai morrer. Né? Então, assim, é importante eu acho que também outro ponto da gente considerar é colocar para as crianças as informações de forma objetivas e claras. Né? Olha, morreu, e as pessoas têm dificuldade de falar para as crianças essa palavra, né? E quando a gente morre, a gente parece que está dormindo, mas a gente não está dormindo, porque é algo que a gente não acorda mais. Não aqui. Aí entra a religiosidade de cada família, a crença, né? Mas é importante deixar para a criança uma coisa clara, porque muitas famílias colocam nesse sentido de, não, viajou. E a criança fica, poxa, mas viajou e não volta, então quando mamãe for viajar, ela não vai voltar. Então, assim, até para a gente ir tentando ensinar a criança a questão da irreversibilidade da morte, que criança pequena não tem, né? Eu já fui dar notícia uma vez para minha sobrinha que o peixinho dela tinha morrido. E aí, na verdade, fui dar notícia, não. Meu irmão deu a notícia para ela, ele já ligando para mim, dizendo que ia comprar outro, antes de dizer a ela. Disse, eu vou morrer, não sei o quê, eu vou comprar outro, para ela nem perceber. Eu digo, negativo. Uma das primeiras
experiências que a criança tem com a morte, muitas vezes é com animais de animais, estimação, né? exatamente. Então, gente, que oportunidade, não feliz que o peixe morreu, mas que oportunidade de falar com ela sobre isso. E aí eu lembro que eu acho que ela tinha uns 2 aninhos, 3, e aí quando eu encontrei com ela, ele não comprou outro, ele avisou pra ela que tinha morrido, e quando eu encontrei com ela, eu fiz, meu amor, seu peixinho morreu, tudo, como é que você tá? Você ficou triste com isso? Como foi? Ele olhou pra mim e fez, não, ele volta. Ou tipo assim, ele morreu e ele volta e não tem noção dessa irreversibilidade. Aí eu lembro que eu fui conversar com ela, que ele não ia voltar, que aquele não, que o peixinho, né, quando a vida acabava, o peixinho ele nascia, crescia, depois do tempinho dele, que era o tempo menor do que o nosso, ele morria. E aí fui explicar um pouquinho de acordo com a idade dela, e que ele não ia voltar. E que não se substitui, né? Isso, e que em outro momento ela poderia ter outro animalzinho de estimação, mas que nunca seria aquele. Sim. Né? Então, assim... E depois eu nunca mais tive um peixe, mas assim, ficou super tranquila com relação a isso, mas essa ideia da gente colocar para a criança e esclarecer para ela, porque as crianças às vezes ficam com essa fantasia. Eu atendi uma criança uma vez que a mãe tinha morrido, e era comum nas brincadeiras dela, ela colocar, que é uma reação comum da criança, uma culpa na mãe por ter morrido. E aí ela brincava, ela dizia assim, não, porque mamãe quis morrer. E para ela, e às vezes para a família era muito doloroso ouvi-la falando isso, porque era como se ela tivesse uma raiva da mãe pela mãe ter morrido. Então, assim, explicar para a criança, né, que não é algo que a gente escolhe, né, que é algo que de fato faz parte do ciclo de vida. E então é importante que às vezes a gente vai dizendo algumas coisas ou não dizendo. E eu digo muito, gente, quando a gente não explica, a criança inventa. Então ele inventa, então na cabecinha dessa menina, por exemplo, a mãe tem morrido porque ela queria morrer. Simples assim. E na cabeça de uma criança de 5 anos, a mãe que morreu porque queria, ela falava com uma certa raiva, poxa, a mamãe quis me deixar aqui. O abandono, né? O abandono, né? Então, assim, é importante a gente deixar, acho que é outro ponto importante da gente deixar claro também para o pessoal que precisa ser esclarecedor com a criança. Claro que de acordo com a idade, né? O que é que ela vai tendo condições, mas assim, acho que a primeira questão é da irreversibilidade, não volta, né? E essa questão de que não é um querer, né? Faz parte do processo de vida. E aí, aquilo que eu tinha falado, se a gente vive isso e se a gente conduz bem, a criança, assim como outras coisas do mundo que a gente apresenta, ela vai levando na naturalidade. Não que ela não sofra. Ela vai sofrer a ausência. E o que é importante, né? Isso. Validar o sofrimento. Não é simplesmente, a criança está chorando. Não, pare de chorar. Não, deixa ela chorar. Isso. E chore junto, né, Mariana? Porque às vezes eu escuto muitos pais, Mariana, aqui eu posso chorar, porque olha, tá tão difícil com fulaninho, porque eu não posso chorar na frente dele. Aí quando ele pergunta, mãe, aí eu digo, não, filho, não é nada não. Aí eu disse, gente, vocês começam a colocar para a criança que não pode sofrer. E não pode sofrer quando a gente perde alguém, por que não? Né? A gente já comentou em outros podcasts. E a gente fica muito nesse lugar de que o sofrimento é de alguém frágil, né? Isso. E eu acho que a gente precisa, inclusive, mudar essa visão, né? Uma conduta que por muitas vezes a gente até escuta, não, mas hoje em dia não é mais assim. E a gente olha e faz, é assim, porque a gente cresceu escutando isso. Né? A gente está tentando mudar agora. Né? E vamos tentar mudar com nossas crianças, né? Aquela questão de não pode chorar. Às vezes minha filha fala, mamãe, não se preocupe que eu não vou chorar. Minha filha, ninguém nunca lhe proibiu de chorar. Né? Só tem a questão da minha mais velha, que é mais expressa demais as emoções, e aí às vezes a gente tem que limitar um pouquinho a questão no sentido da intensidade daquilo ali, que tudo dói muito nela, né? Então, assim, eu coloco a questão da intensidade, não é que você não possa chorar, você pode chorar, por exemplo, um exame de sangue, ela chora muito para fazer, só que ela passa o dia todo chorando, me engano, porque tem um adesivo. Aí a gente precisa mediar um pouco. É isso. Mas, meu amor, você pode chorar, você tá doendo, chore. E na questão da morte, né, no processo de luto, eu digo muito para os pais, é importante que vocês cheguem e digam para os seus filhos que para vocês também está sendo difícil. Poxa, eu sinto muita falta da minha mãe, né, da sua vovó, que não está mais aqui. Eu sinto falta porque a gente, de alguma forma, dá uma liberdade para a criança de poder falar e poder sentir. Porque na hora que a criança... Mamãe está chorando por quê? A gente faz assim. Não estou chorando, não. A gente está ensinando a criança que não pode chorar. E outra, que não pode chorar por aquilo ali. Porque às vezes é sinônimo de fraqueza, porque não é um rapaz, não é uma moça, né? Então acho que a gente tem que ter... Me fez lembrar
que inclusive eu tenho um avô que eu não conheci, né? Quando eu nasci ele já tinha falecido. Sim. Mas eu chorei a ausência dele durante um tempo, né? E aí, agora, quanto adulta, né, eu fiz que curioso, porque eu tenho lembrança de, tipo, de chegar pra minha avó e falar, né, de, tipo, chorar e ela perguntar por que eu tava chorando. Eu fiz, eu tô com saudade do meu avô, né? Sim. E aí, eu tinha muitas lembranças dele pelo discurso da minha avó, né? Olha que legal. Então, assim, quando a gente percebe que não é necessariamente a pessoa que tá ali, né? Não é simplesmente de tipo, a criança tinha contato, né? E como é que era esse contato, né? Porque às vezes a gente fica, mas nem conheceu, né? Sim. E tá chorando por quê? Isso. Né? E às vezes a criança tá vendo que a pessoa que ela ama tá triste pela perda de alguém, ela sente também exatamente. E aí a Isso. gente fica naquela de tipo, não vou falar na frente da criança, mas a criança percebe o que está acontecendo, né? Quando às vezes a gente fala, inclusive, que a criança aprende com o ato, né? E não de você estar ali dizendo, olha, é assim, assado, tem que fazer assim, dessa maneira. Ela tá entendendo, né, o que você tá falando, mas muitas vezes ela não compreende. Isso. Né? Então, assim, a forma com que a gente faz, né, se a gente se esconde com o nosso sofrimento, né? A gente tá ensinando isso à criança. E a gente escuta muito nas terapias dos adultos, né? Não, porque lá em casa a gente não podia. Né? Lá em casa a gente não podia chorar. Tem a questão do antigamente, que eu acho que já é um outro ponto para a gente entrar aqui, a questão do lá em casa não podia, lá em casa a gente não ia a velórios. Eu acho que é um ponto também de contraponto hoje, né? É lugar de criança, velório? Então, como é que a gente acaba fazendo hoje? Porque, assim, eu acho que uma das questões, né, em relação a que a gente vai se deparando com isso, é também em relação ao que a gente tem de mídia. Sim. Né? Sim. E aí eu mostro ou não vídeos, né, daquela pessoa que já faleceu. Sim. E aí a gente fica naquela, né, de, tipo, a gente não sabe muito bem como é que vai ser isso daqui para frente, né? Mas aí é quando eu falo sobre a questão da importância de escutar a criança, porque aí da família você vai tendo ideia mais ou menos de como é que aquela criança tá lidando com a situação. Né? Se ela quer ver o vídeo, se não quer. Se ela quer ver ou não. Isso. Eu costumo dizer a questão do velório também. Eu disse, olha, com relação à questão do explicar para a criança, né? Eu disse, olha, explica a criança, porque ela não vai entender. Você quer ir para o velório? Oi. Então, assim, explica a criança o que ela vai encontrar lá, que o vovô vai estar lá, vai estar dentro de uma caixinha, parece que ele está dormindo, mas ele não está dormindo, ele não vai conseguir responder. É uma maneira da gente se despedir do corpo dele que está lá. Então, explica, vão ter pessoas chorando, porque as pessoas sentem falta, então estão lembrando de vovô e ficam tristes porque ele não está mais aqui. E vai explicando para a criança o que ela vai encontrar. Diante dessa explicação, você quer ir? Né? Essa questão que você coloca de se ouvir, porque muitas vezes eu fiz esse gancho que você colocou, não, porque na família a gente não podia. Muitas vezes as pessoas colocavam, a gente não podia, não, velório não é lugar de criança. E hoje eu já vejo algumas crianças, sim, né? Muitos momentos se respeitando o momento, a criança quer, não quer passar. Eu lembro que também já teve criança que fala, não, a gente foi se despedir, não lembro de quem era, de vovó. Mas o pessoal demora muito se despedindo. A criança foi lá, viu, pediu para ver, tudo, deu um beijo, pronto, agora já podemos ir. E aí, assim, falando com a mãe e com o pai, né? Por que você vai ficar? Você não já se despediu? Então, assim, respeitando essa criança no sentido de você quer ir, a hora que ela quer ir embora também, né? E aí, daqui a pouco, ela vai embora dali, quer brincar na casa de um amiguinho, e ok. A criança também, ela transita por essa questão de eu me aproximo, e eu me afasto, eu me aproximo, eu me afasto. E tudo bem, isso. Quando você falou sobre isso, me lembrou de quando eu era criança. Sim. E aí teve um velório que era em outra cidade. E aí saiu minha avó e as irmãs, porque era um irmão dela. Sim. E aí eu não podia ir, né? Porque velório não era lugar de criança. Velório não era lugar de criança. E aí, antigamente tinham o costume de tirar foto
Sim. né? E aí, quando foi alguns dias depois, chegou essas fotos lá em casa. E aí minha avó guardou a foto do caixão, inclusive, né? Que era o corpo, né? No Sim. caixão. Quando eu abri a gaveta, eu me deparei com aquela foto. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Né? Algo totalmente desconhecido. Então, né? assim, eu não pude ir para o velório, mas ao mesmo tempo me deparei com a foto daquele velório, né? Daquele, inclusive do corpo, né? Assim, e por muito tempo eu fiquei, o que é isso afinal? Mas não perguntava, Sim. né? E aí, vez ou outra, eu ia lá na gaveta e abria para olhar. Sem ninguém saber, né? Sem ninguém saber. Então, assim, como é que a gente vai lidando com isso? Né? E como talvez tivesse sido muito mais saudável, explicado, e talvez até o presencial esconder, lá. Né? Porque, assim, não é nem só o não comunicar ou não falar, é o esconder também. Isso. Né? Exatamente. Porque quando é um assunto proibido. Por que será que a morte é um tabu hoje, né? Por quê, a gente já começa desde a infância, não, isso aqui a gente não fala. Exatamente. Como se fosse algo difícil de suportar. Isso. Né? Só que a gente vai fazendo uma retrospectiva e, na verdade, ninguém nunca nos preparou para isso. Né? Por isso que quando a gente fala sobre a questão da prevenção, né, um trabalho preventivo, digamos assim, é porque a gente sabe que é uma certeza. Exatamente. Né? A gente sabe que em algum momento isso vai chegar. Isso. A gente não, sabe... não é talvez, vai chegar. Né? A gente não sabe em qual momento, né? A gente tem uma ideia porque a gente vai criando aquela coisa, né? Primeiro os avós, né? Que são mais velhos, né? Vai fazendo essa coisa. E quando é algo repentino? E às vezes até nós somos pegos de surpresa, né? Exatamente. E assim, às vezes os avós a gente tá ali, tipo, não, a gente vai, tá tudo bem. Mas às vezes é uma coisa que acontece de tipo, é uma queda. No momento de pandemia, por exemplo. Né, que era algo que a gente não esperava, mas a gente teve muitas mortes, né? E a gente teve que lidar com isso. A gente precisou lidar com isso de uma forma muito forte. A morte ficou escancarada, Exatamente. Né? A iminência da morte. E ao mesmo tempo que a morte fica escancarada, a gente fica naquele lugar de como se fosse qualquer coisa. Né? Quando a gente vai se deparar com números, né? A gente passou a lidar com números e não com vidas. Né? Só que quando a gente vai chegar em cada família, aí a gente vê, né, a questão das vidas. Né? A gente vai vendo a importância, né, sobre a questão do afeto, das relações, né, que muitas vezes a gente, quando não é com a gente, né, a gente vai deixando, vai indo, né, a gente vai levando. E a gente não pode deixar a criança ler isso, né? Como se nunca é com ela, né? Em alguns momentos ou às vezes não é com ela, mas é um amigo de mamãe, um amigo e mamãe tá triste. Então, eu acho bem importante. E puxar um gancho que a gente tá quase precisando terminar, eu também ficaria aqui, mas é um gancho que você falou sobre a questão dos recursos, né? Lúdicos de falar com a criança. Muitas vezes livros e às vezes alguns joguinhos que falam sobre sentimentos. Eu não sei se você conhece, a gente tem aqui a turma do Vilinha, que é uma turminha que fala sobre luto com criança. Né? Inclusive, quem quiser acessar todo o material da Turma do Vilinha, tá no nosso site Morada da Paz, /Turma do Vilinha. E assim, a gente tem um livrinho, que é um livrinho que o personagem, ele tem uma lagartinha e essa lagarta vai se transformar em borboleta. E aí a gente faz uma analogia da morte com essa transformação. E ele fica muito triste porque quando essa lagartinha vai se transformar em borboleta, ele acha que ela tem morrido, porque ela vai lá no casulo e tudo, e ela acha que ela tem morrido, e aí ele conversa com a professora explica um pouco de morte, então é algo bem lúdico. E aí depois ele se transforma em borboleta, ele percebe que a lagartinha não morreu, que ela se transformou, e a gente faz analogia na morte nesse sentido de que a pessoa não está mais ali fisicamente, essa borboleta não vivia mais com ele no aquáriozinho no quarto dele, ela voava, mas ele sempre podia falar com ela pelo pensamento, ela ainda existia em algum lugar. E aí a gente deixa aberto, né, para que cada família coloque que lugar é esse. Mas essa borboletinha, ela estava livre, ela existia ainda, não estava ali com ele sempre conversava com ela, e ele agora aprendeu uma outra forma de conversar. Então, assim,
Aí tem joguinhos de sentimentos, tristeza, né? Memórias. E a nossa via de comunicação é pela metáfora, Isso, né? e o lúdico Então, com a criança, né? exatamente. Então, assim, por exemplo, voltando para o nosso início, como uma forma de prevenção, ler um livro desse com a criança como uma história infantil já nos dá repertório para quando acontece uma coisa com criança, olha, lembra a borboleta, a lagartinha do menininho e tudo, pronto, agora é como se fosse uma borboletinha, não vai estar mais aqui com você do seu lado, mas vai estar em algum lugar, e aí coloca a criança da família, você pode conversar pelo pensamento, né? Então, assim, já dá repertório para a gente, para quando acontecer, né? A gente colocar para a criança que, olha, lembra, a gente já falou sobre isso. Fazer um resgate de memórias, né? Inclusive da pessoa. Exatamente. Né? A gente tem um joguinho também que chama Bosque das Memórias, que a criança é convidada a jogar e em cada ambiente ela lembra de alguma coisa com aquele ente querido que já morreu. Né? E é uma forma de ter espaço para essa família conversar, que às vezes a família, Mariana, é importante falar, mas eu não sei nem como falar. Eu não sei, quando a gente entra no lúdico, a criança vai dizendo, né? Qual é o limite dela também, o quanto ela quer falar, o quanto ela não quer, porque é importante falar, mas também não é sentar a criança aqui, olha, vamos conversar agora sobre... Então, e lá vem textão. Então assim, é algo lúdico, algo que faça parte do dia a dia. Às vezes a pessoa morre e a família tem... Não, a gente não fala em fulaninho aqui, porque é para a criança não lembrar. E assim, não é assim, a criança precisa lidar com aquilo ali, né? Com a memória, inclusive, você falou essa questão de, não conheci meu avô, mas eu tinha a memória, foi o avô, né? Mas eu tinha a memória dele, aí eu, ai, que bom, porque assim, minhas filhas já conheceram a minha mãe, mas elas acredito, elas são pequenininhas ainda, mas acredito que elas têm memória de minha mãe, no sentido de coisas que eu conto, de levá-las no cemitério para ver o jazigo, deixar flores, e a gente tem uma caixinha lá com algumas coisas de manhã para que elas vejam e que elas saibam que aquilo ali era de vovó gostava disso, minha mãe mexia com artesanato, eu tenho algumas coisas em casa, e às vezes minha filha mais velha, mãe, eu posso pegar isso aqui que é de vovó? Então, assim, como se fosse algo muito natural para ela, faz parte da vida dela, porque fez parte da minha, faz parte da minha, e eu quero passar isso para elas, né? Então, quando você fala, olha, eu tenho memória, mas você conheceu, que bom, acho que tá dando certo. A ideia é essa, né? Então... É importante, a pessoa né? Vive no discurso, né? A pessoa vive nas memórias. Exatamente. Né? E a gente deixar que essas memórias acessem, que as crianças também acessem essas memórias, né? Muitas vezes descer um pouquinho para o mundinho delas, nessa parte desses recursos do lúdico, mas fazer com que elas acessem, permiti-las, né? Eu acho, às vezes, eu até digo, gente, é tão cruel a gente olhar para uma criança e não deixar que ela se despeça, às vezes, de um ente querido dela. Não vai, porque não é lugar. Mas por quê? Por que você pode ir se despedir e ela não? Por que você pode fechar um ciclo e ela não pode? Né? Então, é muita forma de como a gente vai fazer isso. Né? Mas deixar que eles tenham acesso a um mundo que também causa dor, às vezes, em algumas situações. Exatamente. Queria agradecer, Milena, muito. Eu queria estar falando mais, você vai falando, né? Meu Deus, eu lembrei disso, lembrei daquilo, mas a gente está estourando um pouquinho o nosso tempo. Queria agradecer imensamente pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, falando sobre um tema que eu acho que é de curiosidade de muitos e eu acho que de muita importância também, né? Eu acredito que um dos objetivos que a gente tem aqui no grupo, que a gente diz assim, missão, mudar a maneira que as pessoas lidam com a morte. E eu acho que a gente começa fazendo isso se a gente fizer lá desde pequenininho. Né, falando com as crianças, mostrando a morte como um ciclo e que dói, mas faz parte, e como é que a gente lida com essa dor, a gente pode sentir. E eu acho que se a gente começa da base, a gente vai construindo uma sociedade mais com uma nova visão, mais educada para lidar com essas questões de luto. Eu que agradeço. Amo fazer essas trocas, né? A gente sempre sai mais rico, né? Seja em relação a tudo, né? Não só conhecimento, mas quando a gente faz essas trocas, sempre é algo muito positivo. Né? Eu agradeço muito a oportunidade, inclusive, e eu acho que é bem por aí mesmo, né? Essa coisa de quando a gente vai falar sobre crianças, né? A gente tá falando da gente, né, também. Todo mundo, já fomos criança, temos um pouquinho de criança aqui ainda, com certeza. Muito obrigada, Milena. Para vocês que acompanharam também a gente, agradecemos demais esse tempo, esperamos que o conteúdo
venha acrescentar na vida de cada um. Se gostaram, compartilhem. Se achar que o vídeo pode ajudar alguém, compartilhem também. E lembrando, mais uma vez, Morada do Cuidado é uma plataforma que vocês podem ter acesso, moradadocuidado.com.br, e lá tem conteúdos relacionados a luto, desenvolvidos e supervisionados por especialistas em luto. Também lembrando da turma do Vilinha, que a gente falou aqui hoje, né, que é um conteúdo de luto especificamente para o público infantil ou para orientar pessoas a lidar com esse público infantil. Se vocês não seguem, sigam o Morada da Paz nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. A gente sempre está colocando matérias, entrevistas sobre morte e luto nesses canais. Agradecemos mais uma vez e até a próxima.